ideias. Ele é itabaianense, morou um tempo em São Paulo, está morando em Aracaju. Você sabe o que foi que ele fez? Não. Ele viajou por 7 países, gastando R$5 por dia. Ah, eu tenho que aprender um negócio desse. Durante 13 meses. É o grande Léo Marx. Preste atenção nessa aventura louca e vamos embarcar nessa viagem. Põe no ar. Eu descobri uma história um tanto quanto interessante e muito bonita. Desse cara aqui, olha. Léo Marx Oliveira. Ele é sergipano, itabaianense e que viajou 7 países gastando sabe quanto por dia? Apenas R$5. Com essa mochila ele saiu sem hora para voltar. É esse o nome da expedição, é esse o nome do projeto. Léo, como foi, cara, que você, né, tentou colocar esse projeto em prática e colocou? Como foi que você teve essa ideia? Olha, não, eu quero viajar, quero conhecer outros lugares, mas não tenho condições. E aí eu vou fazer dessa forma. Como foi o início de tudo? Obrigado pela atenção, satisfação. Obrigado aí pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Eu comecei em 2015, fazia algumas pequenas viagens mais econômicas, da maneira que eu podia. Só que aí fiquei acompanhando uma galera na internet, fiquei buscando várias referências diferentes. E aí quando eu já tinha uma certa bagagem, eu fiz essa vontade que todo mundo geralmente tem, né? De sair sem hora para voltar, sem se preocupar com o tempo, nem a direção. Sim. E o que muitas pessoas me falavam, para você viajar você precisa de muito dinheiro. E isso era muito, mas muito presente, e aí por isso que eu decidi encarar uma aventura sem dinheiro. Então eu iniciei a jornada sem dinheiro algum, e no caminho apareciam alguns bicos de pintor, vender alguma coisa na rua como brigadeiro, já trabalhei no semáforo, tudo que ia me aparecendo eu ia fazendo. E aí o pouco de dinheiro que eu conseguia, eu dava um jeito de ele durar o máximo que podia. Aí eu conseguia uma média de R$5 por dia. Mas isso tudo só foi possível graças à ajuda de desconhecidos, que a galera me ajudava na estrada, né? Sempre via como eu estava viajando, se conectava e ajudava às vezes oferecendo abrigo, comida, transporte. E assim eu percorri 7 países aqui na América do Sul. Perfeito. Olha, eu preciso entender como foi realmente lá o início. Em 2015, antes de você viajar para o exterior, e essa viagem que foi justamente a que nos chamou a atenção, viajar 7 países. Mas antes disso, como eram as suas viagens? Para onde você foi? Como era que você fazia? Como foi o início lá em 2015 dessa vontade, né, de poder desbravar o mundo? Eu tinha em 2015 feito concurso para a Marinha, aí fiquei iniciando um curso de fuzileiro naval, e aí quando eu saí de lá, queria pegar e continuar a viagem. Eu estava no Rio de Janeiro, e aí eu comecei a fazer viagens de ônibus e viagens de carona em alguns trechos, tipo região de praia, porque eu já tinha visto que era bem comum o pessoal fazer isso também. E aí eu fui indo fazendo com um pouco que tinha. Aí eu voltei para cá, para Sergipe, e segui aqui pelo Nordeste, né, para Alagoas, para conhecer essas regiões mais próximas. Maragogi, Pernambuco, sim, Porto de Galinhas, essas regiões bem turísticas mesmo, porque na época era o que eu tinha como referência, de tipo, quero conhecer novas maravilhas no mundo, lugares bonitos, conectar as pessoas, e assim foi que eu comecei a jornada. Sempre nesse estilo, com pouco recurso, pedindo carona, indo de ônibus, conversando, se conectando com a viagem, com as pessoas. Exatamente, sempre desse jeito. No início era um pouco mais no conforto, sabe? Sim. Às vezes pagava talvez um lugar para dormir, pegava e pagava bastante ônibus, só que aí depois, conforme fui ganhando confiança, eu entendi que eu conseguia fazer isso da minha maneira mesmo e estender. Porque, por exemplo, se eu gastar muito, eu viajo pouco. E se eu gastar pouco, eu viajo muito. Então tinha que fazer o pouco durar muito. Agora, essa situação que você falou aí, de sem lugar para dormir, sem pagar uma dormida, ou seja, uma pousada, um hotel, você passou essa viagem, 7 países, por 7 países, sem pagar uma diária de nenhum hotel, de nenhuma pousada? É de todo o tempo que eu viajei, nessa jornada aí por 7 países, eu paguei um único dia, mas foi em um camping. Porque nessa mochila do lado eu carregava uma barraca de acampamento, e aí ao longo do caminho eu ia acampando em lugares onde eu via, tipo um posto de gasolina, numa praça, no meio da natureza, principalmente cidades pequenas. Cidade grande eu evitava ao máximo, né, porque é uma cidade um pouco mais caótica, digamos, sim, né, envolve mais perigos. E aí nisso eu contava com rede social chamada Couchsurfing,
que ela conecta viajantes pelo mundo. E aí eu enviava solicitação para as pessoas para ficarem na casa delas. E aí elas liam lá meu perfil, né, minhas avaliações, e assim eu ficava na casa das pessoas. Mas também acontecia em eventos inusitados, tipo você conhecer alguém, ir para algum lugar com alguém e a Mudar pessoa... os planos. a pessoa acabar conhecendo a tua história e dizer, não, se quiser pode ficar lá em casa, ou se quiser ter uma casa de familiar. Sempre acontecia. Agora, Léo, é difícil, né? Porque não se pode confiar em todo mundo, principalmente percorrendo 7 países. Eu acho que a principal questão que envolve toda a jornada é o medo, né? O medo de estar sem o dinheiro, porque é uma facilidade pra gente lidar com tudo na vida, né? E também o medo de, tipo, geralmente você vê que tá acontecendo bastante coisa e tal, e você sair de casa acreditando que as coisas vai dar certo, a pessoa tem que ter muita fé, assim, porque eu acreditava que talvez no caminho ia acontecer alguma coisa ruim. Eu tava aberto a essas possibilidades. Mas por incrível que pareça, sempre me conectava com boas pessoas. As pessoas ruins eu acho que elas chegavam, não davam muita atenção e acabavam indo embora. Aconteceu alguma coisa assim sinistra? Aconteceu pequenos detalhes, assim, mas Por exemplo? Por exemplo, uma vez eu fui acampar no Uruguai, em um bosque, e é tipo esses bosques que você vê nos filmes, tipo Pânico na Floresta, sabe? Sim, sim. Aquelas árvores gigantes, tudo escuro. Fui montar a barraca de madrugada, 1h da manhã apareceu um cara. E aí, 1h da manhã num lugar onde não tinha ninguém, assim, então eu tava totalmente vulnerável. Aí deu um certo medo na hora. E na época eu viajava com um canivete para cortar frutas, segurei assim na mão, esperando que não desse nada errado. Mas queria o quê? Queria só dinheiro. Perguntou se eu tinha dinheiro, aí eu disse que não tinha nada, que também tava igual ele, dormindo na rua e tudo. E aí ele seguiu viagem. Só que naquele dia eu tava tão cansado que eu deixei a barraca e dormi lá mesmo. Sim. Aí eu não corri nenhum risco depois, mas acho que o ideal era ter desmontado a barraca e ter colocado em outro lugar. Mas teve uma outra situação ou essa foi a mais tensa? Eu acho que essa foi a mais tensa, assim. Nunca tentaram me roubar, me agredir. Às vezes rola de, tipo, alguém te xingar, te ver meio estranho, com raiva, mas eu sempre me saía, assim, dessas situações. Como foi o ponto de partida para essa viagem para 7 países? Você partiu daqui de Aracaju e você começou por onde? Como foi, do início ao fim? Eu comecei por aqui em Aracaju, e aí fui visitar minha família lá em Itabaiana. Aí passei também em Umbaúba, onde eu tenho vários amigos. E aí eu fui descendo todo o litoral do Brasil, né? Conhecendo as praias, que geralmente as pessoas têm muito desejo de conhecer. Aí descendo Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí entrei no Paraguai. No Paraguai eu decidi entrar em uma aventura mais inusitada. Eu gosto muito de correr. E aí o pessoal nunca me falava muitas coisas legais do Paraguai. Aí eu decidi fazer uma travessia correndo. Eu passei 4 dias correndo 210 quilômetros. Só que sem essa mochila, era uma pequenininha, claro. Com essa aqui não dá nem para caminhar direito, quiçá correr, né? Mas como foi? Aí você começou pelo Paraguai, começou correndo lá, e aí depois do país, você seguiu para onde? Aí eu desci por Uruguai, que é um país já menor, desci para Argentina. É todo aqui na América do Sul. E aí chegou até Buenos Aires? Passei por Buenos Aires, e de Buenos Aires eu me envolvi em outra aventura, que era descer mais de 6.000 quilômetros por sul, até o Ushuaia, que é onde a galera conhece como o fim do mundo. É onde você vê aqueles paredão de gelo, vê pinguim, vê foca, você vê tudo por lá. Você vê foca? Você vê meus parentes lá? Vê várias focas. O pessoal tem muito costume às vezes de alimentar também, para as focas virem reunir. É bem interessante vir assim de próximo, né? Porque geralmente você só vê essas coisas na televisão. As montanhas também com neve, eu só via tipo nos cadernos da escola do ensino médio, né? Você vê na capa do caderno. E aí quando eu vi pela primeira vez esses lugares assim, eu, nossa, tô realizando um grande sonho aqui. E aí depois que você saiu, é próximo de Bariloche, aquela região ali? Chegando em Bariloche, acho que uns 4.000 mais ao sul. Eu passei em Bariloche também. Meu Deus, é mais frio, mais gelado do que Bariloche. Lá eu fui no verão, né? Um pouco antes do verão, e chegava a menos 5 graus. O verão lá é menos 5. Menos 5. Imagina o inverno pesado mesmo. Uma coisa interessante era a questão do sol, né? Porque lá, como você tá bem ao sul, o sol lá, quando eu tava, o pôr do sol era às 11 horas da noite. E às 5 da manhã o sol já tava saindo já, assim. É inusitado, o dia é bem curto. Dá uma sensação interessante, eu gostava. E aí eu fui subindo depois. Depois do gelo, você foi subindo, voltando. E aí você passou por quais países? Você já falou aí, Paraguai, Uruguai e Argentina. Como foi após? Aí depois eu segui para o Chile, que é um país um pouco mais estruturado também aqui na América.
E aí eu peguei uma região ali onde é pouco explorada, foi aberta na década de 60, que é um conjunto de ilhas e muita mata densa, parece uma selva amazônica, só que em ilhas. Era bem incrível, assim, todo lugar onde você olhava era impressionante. E aí subi até o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, que fica bem no norte do Chile. E aí entrei para a Bolívia, que é um país um pouco mais pobre aqui na América do Sul, mas que tem uma cultura muito rica, andina. E lá eu me envolvi na maior aventura da minha vida, acredito, que foi cruzar o maior deserto de sal do mundo. Foi tipo uma aventura de peregrinação. Um lugar todo branco, num ângulo de 360 graus, puro sal, que é um lugar que tinha água, secou, e todo sal, só sal, não tem ninguém vive, não tem nenhum animal, nem nada. E aí eu caminhei em linha reta durante 4 dias. 4 dias, cara. Quantos quilômetros? 95 quilômetros. Então 95 quilômetros de nada. É, jejuando com pão e água. Sério, cara? Tinha um sensacional. A 4.000 metros de altura também. Tem que ter coragem. Você é maluco, né, Léo? Eu me envolvi nessas aventuras todas, mas foi isso que me deu uma certa confiança hoje em dia de estar fazendo tudo que eu faço na vida. Porque antes disso eu era alguém que gostava muito de ficar no computador, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas pensam, não, esse cara já era um aventureiro. Nasceu aventureiro. Nasceu aventureiro. Eu ficava muito no computador, mas ver ali em filmes e em todos os lugares aquelas cenas, ficava, por que eu não consigo chegar até lá? O que me impede de chegar até lá? O espírito aventureiro foi sendo alimentado com o passar dos anos, é isso? Isso. Esse desejo que a gente tem, às vezes, de conhecer, a maioria das pessoas acaba esquecendo um pouco seus sonhos por conta dessas dificuldades que a gente enfrenta na vida. Sim. Só que eu sofri uma grande angústia nisso, de não poder estar seguindo esses sonhos, e aí fiz da maneira como eu podia. Se eu tivesse, por exemplo, muito dinheiro na conta, eu teria feito com muito dinheiro e dado a volta ao mundo. Mas eu fiz com o que eu tinha e encarando as aventuras que eu curtia ao longo do caminho. Léo, a gente vai falar sobre mais aventuras, mais experiências durante esses 7 dias. Mas veja só, ele viajou por esses países, gastou uma média de R$5 por dia e trouxe justamente essa experiência que ele está citando, né? Essa aventura maluca para um livro, é isso? Você lançou um livro, cara, você colocou tudo na ponta ali da caneta, aliás, ou dos dedos, né, digitando, os dois. E colocou tudo em um livro que as pessoas podem justamente, né, embarcar nessa viagem junto com você, né? Eu acho que muitos dos meus desejos é movido muito por um desejo comum de todo mundo, de viajar o mundo. E também quando a gente faz aquela lista, né, de tipo, coisas para fazer antes de morrer, um exemplo. Aí você coloca lá, escrever um livro. Então eu quis entrar nessa empreitada de escrever um livro, que eu comecei em 2020. E aí para isso eu tive que fazer cursos, usar outras referências de outros escritores. E aí o livro, agora em 2023, está pronto, depois de 3 anos aí de muito esforço, planejamento. O nome do livro se chama 100 Horas para Voltar. Conta sobre toda essa jornada, sobre os desafios que eu enfrentei ao longo do caminho, mas também quais aprendizados eu trouxe a partir disso. Veja aí um teaserzinho, né, da chamada para esse grande livro, para você entrar, embarcar junto com o Léo nessa aventura que ele já vivenciou durante quantos dias? Ao total, a viagem que eu fiz foi 13 meses. 13 meses? 13 meses? 13 meses, é. 13 meses, 7 países, R$5 por dia. Então, veja aí o teaser e a gente volta já já. Talvez você não saiba, mas em 2019 eu fiz uma viagem por 7 países com apenas R$5 por dia. Isso só foi possível graças à ajuda de desconhecidos e à vida imprevisível na estrada. Durante a jornada, eu enfrentei muitos desafios e tive que me adaptar a várias situações, mas foi isso que me permitiu aprender mais sobre mim e sobre o mundo. A novidade é que, nos últimos anos, eu transformei tudo o que aprendi em um livro para inspirar e ajudar outras pessoas que, assim como eu, estão em busca de novos horizontes. Com esse livro, eu espero inspirar outras pessoas a seguir seus sonhos e descobrir mais sobre si mesmas, dentro de suas possibilidades e limitações. Se você quiser continuar essa jornada comigo, é só entrar em viagemcomleo.site. O link está na bio e aqui na legenda. Pois é, olha, o teaser mostra você ali passando página por página do livro, enfim. Como é que as pessoas fazem? Até mesmo eu já quero comprar seu livro, quero embarcar nessa. Como é que as pessoas podem fazer para adquirir o livro 100 Horas para Voltar, do Léo Marx? É esse livro que eu escrevi com toda intenção e inspiração. Você consegue encontrar pelo Instagram Viagem com Léo, no sentido de viagem mesmo com Léo, né? Com J. Viagem com Léo.
Procura lá no Instagram. Sem um M, com J. E também tem um site que é onde a pessoa consegue comprar diretamente lá, através do Pix ou cartão de crédito ou débito. Aí chama Viagem com Léo também, .site. Então você vai no Instagram, é mais fácil. E qualquer dúvida, você chama ele no direct, ok? Exatamente. Chama o Léo no direct, fala diretamente com ele. E diga, ô Léo, quero comprar esse livro aí, cara. Quero ler a sua história, quero embarcar nessa viagem maluca, alucinante, insana, literalmente. Agora, Léo, o que é que... Aliás, depois que você cruzou, né, o maior deserto de sal do mundo, lá no Chile, você partiu para onde? Aí eu fui um pouco pro Peru. Aí eu queria ter mais tempo, mas não tinha, um amigo ia casar, aí eu envolvi em outro desafio. Ele ia casar aqui em Aracaju, ia reunir os amigos e eu disse, por que não? Eu tô tão distante do outro lado do mapa, mas já fiz tanta coisa inusitada na vida, por que não entrar numa aventura de ter um prazo agora para chegar? Sim. Porque até então era 100 horas para voltar. E aí eu saí do Peru, entrei no Acre e cortei todo o Brasil, do Acre até aqui. Inclusive o Acre era um grande desejo meu de chegar, porque eu via pela internet... Sim. Poucas coisas em relação ao Acre, às vezes até alguns memes em relação a isso, e disse, não, eu tenho que passar por lá. Que o Acre não existe. Não existe, ou que tem dinossauros, e aí eu tive que passar por lá e gravar para os amigos assim. Existe e não tem dinossauro. Não. Você não encontrou dinossauro por lá? Em alguns lugares o pessoal faz um pouco de sátira e acaba construindo uns dinossauros para atrair pessoas, né, sim, turistas. Sim. Ó, encontrei os dinossauros aqui. Aí mostra lá uma estátua, né, sei lá. Alguém foi e construiu uma caricatura, enfim, de um dinossauro. Agora, Léo, cara, qual a próxima viagem maluca aí? Você já está planejando algo novo? Agora você, depois que retornou para Sergipe, depois dessa viagem, você agora é um homem de família, né? Tem a sua digníssima esposa, tem o seu filhinho de 2 anos, né? Uhum. Então, como é, cara, agora lidar com essa responsabilidade de pai, de homem de família, mas também com o espírito, com o desejo aventureiro de desbravar mais lugares pelo mundo? Né, a outra viagem que eu saí 100 horas para voltar, eu entendi que para sair 100 horas para voltar eu tinha que ter o mínimo de responsabilidades possíveis, né? Coisas apegadas aqui. E aí saí nessa viagem. Quando eu vim para cá, conheci minha companheira, a gente teve nosso filho, e aí eu decidi que é um momento muito importante, né, da vida, bem sensível, assim, que precisa de muita atenção, e decidi parar de viajar. As viagens curtas eu fazia algumas, tipo eu fui para os Lençóis Maranhenses, aqui no Maranhão, e fiz a travessia dos Lençóis 4 dias caminhando em meio às dunas e água. E agora as próximas viagens que vai vir a partir daqui, acredito que vai ser com base no livro. Levar o livro para viajar por aí e também levar meu filho e minha companheira. Quem sabe saia um livro depois de como viajar em família com pouco dinheiro. Como era que você fazia, né, para gastar essa grana? Tinha lugares que você gastava um valor a mais, né? Ou seja, mais do que R$5. Tem dias que você não gastava absolutamente nada, era isso? Exatamente, porque minha viagem ela não veio de um certo planejamento, de tipo, eu vou sair com tal dinheiro e gastar R$5 por dia. Esse dinheiro veio ao longo do caminho, né, com os trabalhos que eu fazia. Veja só, também um detalhe aqui, uma curiosidade. Você saiu daqui com quanto no bolso? Você pode dizer? Posso. Daqui eu saí sem nada no bolso. Nada, cara? Porque a ideia era, tipo, tem que nem fazer R$1 de moedinha? Aí agora tem outro detalhe. Eu tinha R$3.000 na conta, mas era uma reserva de emergência. Sim. Que eu não usei de maneira nenhuma, nem quando fiquei com fome. Mas aí na vida como pai, comprando uma série de coisas, essa reserva de emergência foi embora. Sim, claro. Mas a viagem toda na América do Sul fiz sem gastar ela. Perfeito. Léo, cara, olha, obrigado por você compartilhar essa sua experiência conosco aqui e, é evidente, as pessoas já estão curiosas para saber mais detalhes dessas viagens, porque foram várias dentro de uma só. Isso. É uma aventura, mas com várias viagens, com várias situações inusitadas, realmente uma grande aventura. E a gente precisava mostrar aqui, a gente até marcou, né, uma oportunidade para a gente poder falar sobre esse assunto, questão de agenda, a gente não conseguiu, mas eu disse, não, eu preciso falar com o Léo, porque é uma história sensacional. Um abraço também para o Carlos Eloy, para o Danilo, a turma que repercutiu, né, no portal deles a história do Léo, e a gente está trazendo aqui para a TV Itnet. Forte abraço e, evidente, as pessoas convide, né, as pessoas para acompanharem aí a sua trajetória, essa sua viagem, através da leitura, através do livro que foi justamente escrito pelo Léo
e publicado agora em 2023. Convide aí. Então quem quiser entrar aí é só procurar Viagem com Léo, aí você vai estar entrando nessa viagem inspiradora de como a pessoa lida com desafios diferentes na vida. E eu agradeço muito aí a Itnet por estar me cedendo esse espaço para estar conversando sobre essa história, para quem sabe outras pessoas também se conectem com isso e consiga seguir seus sonhos de maneira mais autêntica e leve e solta. Perfeito, tá aí o Léo Marques Oliveira, ele que embarcou nessa viagem durante 13 meses, 7 países, R$5 por dia. É maluco, é louco. Mas está aqui para contar a história, lança o livro e você adquira o livro para embarcar com ele nessa história insana.